Bom dia, meus queridos. Então, vamos começar a nossa terceira videoaula. Espero que tenham gostado das outras aulas. Estou tentando fazer o melhor possível aí, que não fique tão chato, porque ficar o dia inteiro na frente do computador ninguém merece. Então, vamos começar a nossa aula. Espero que vocês estejam bem e vamos partir para a aula para não ficar enrolando muito tempo aqui, né? Então, vou pegar aqui a apresentação para vocês. Só conferindo aqui se começou a apresentação. Então, está aqui. A apresentação está aparecendo aí para vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre a equação dos espelhos esféricos. Falamos bastante sobre a reflexão da luz, depois a gente passou para trabalhar com os espelhos, primeiro os planos, depois os esféricos. Então, lá nos espelhos esféricos, a gente viu como funcionava como que acontecia a formação das imagens. Agora a gente vai aprender a calcular o tamanho dessas imagens, a posição que elas vão ficar. Então agora a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculo, né? Não é só desenho ali, aquela parte não, vai ter um pouquinho de cálculo agora. Então já tem os exemplos, né, que a gente já discutiu na aula passada, né? Então aqui são alguns exemplos dos espelhos esféricos. Temos o côncavo, o convexo, como vocês já viram, e agora a gente vai aprender a calcular essas coisas. Para a gente calcular, a gente tem que primeiro definir algumas grandezas. Então, para calcular, a gente vai começar a quantificar essas grandezas relacionadas. Quais as grandezas relacionadas que tinham? O objeto, e o objeto eu posso dizer duas coisas sobre ele. A primeira, a posição que ele se encontrava, e a altura do objeto. Então, a posição desse objeto eu vou chamar de P. E a altura do objeto eu vou chamar de Y. E também eu posso falar alguma coisa sobre o espelho. O que vai me importar sobre esse espelho é a distância focal desse espelho, que eu estou chamando aqui de F, distância focal. Outras grandezas que vão ser relacionadas agora é com a imagem. A imagem, a posição da imagem, que aqui, ó, onde a imagem se encontra, que nesse caso aqui a gente tem essa flechinha aqui, que é a nossa imagem, é a posição P'. Como a gente já viu, aqui eu tenho o objeto, então a distância do espelho até o objeto, eu tenho a posição do objeto, que é o P. Então aqui, ó, o P referente ao objeto e o P' é referente à imagem. O Y é a altura do objeto. Então, é essa altura aqui, ó. Esse aqui é o meu objeto, essa altura aqui. E a altura da imagem vai ser o meu Y'. Vai ser essa altura da minha imagem aqui. Tudo bem? E, para finalizar, eu vou poder calcular uma outra grandeza que eu vou chamar de aumento linear. Esse aumento linear é quantas vezes a minha imagem é maior que o objeto. Ah, professor, mas se for menor, é quantas vezes que a minha imagem é menor que o objeto. É a relação entre o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Tudo bem? Então, esses aqui são as grandezas que a gente vai usar para calcular a posição que essa imagem vai se formar e também o tamanho dela. Como tudo, a gente precisa de uma equação. Aqui nós temos a equação que relaciona o foco, na verdade, o inverso do foco, né? 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Então, essa aqui é a nossa equação. Ela parece ser meio complexa, mas ela é bem simples de trabalhar. Tá? Uma coisa muito importante é que, se o meu espelho for côncavo, o meu foco vai ser positivo. Se ele for convexo, ele é negativo. Então, se lembra lá que o côncavo é esse para dentro, então meu foco está aqui dentro dele.
Agora, no caso convexo, a parte espelhada está aqui fora. Mas o meu foco está aqui, por isso que ele é considerado negativo, tá? A parte espelhada aqui e o foco está aqui, então ele é considerado negativo. Então, isso é muito importante, porque na hora que a gente colocar essas grandezas, nós temos que colocar esse sinal, senão eu posso querer calcular o tamanho da imagem, a posição da imagem tem um espelho côncavo, mas se eu não colocar o sinal correto, eu não sei se eu estou calculando côncavo ou convexo. Então, não esqueçam, côncavo, o foco é positivo. Convexo, o foco é negativo. E outra grandeza, como a gente falou, é a relação entre o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, que a gente chamou de A, que é o nosso aumento linear. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Nós temos aqui também a relação entre o P' e o P, ou seja, eu também posso calcular esse A usando a posição da imagem e a posição do objeto. Aqui eu tenho um exemplo. Como que eu vou fazer esses cálculos? Então, aqui eu tenho o meu primeiro exemplo, tenho o meu objeto, que é a minha vela, está aqui, e tenho a imagem formada que está aqui. Tá? Então, eu vou colocar alguns valores que eu posso conhecer. Nesse caso, eu vou conhecer 3 valores. A posição do objeto, que é o P, então a distância daqui até o espelho vale 6 centímetros. O tamanho desse meu objeto, que eu vou colocar como 12 centímetros, e a distância focal, que é essa distância aqui, que é 10 centímetros. Então, eu conheço essas 3 grandezas. E quero calcular a posição da imagem, a posição o tamanho da imagem e o aumento linear dessa imagem. Ok? Como que eu vou fazer? Vou ter que usar as equações que eu tenho, que é essa, mas antes dessa, também tenho a equação geral dos espelhos esféricos, que é essa aqui. Tudo bem? Então, vou usar essa equação. Para calcular a posição da imagem P', peguei a minha equação daqui e vou preencher. Como a gente viu, o valor do foco, voltando ali o valor do foco vale 10 centímetros. E esse espelho é côncavo, então o 10 é positivo. A distância do objeto até o espelho, eu sei que é 6 centímetros, no lugar do P, eu coloquei 6. E o P' é a minha incógnita, é o que eu quero descobrir, é a posição da imagem. Ok? Tá? Professor, mas tem que estar em metro ou em centímetro. Importante que todas as unidades ali de medida estejam na mesma unidade. Então, se todos estão em centímetro, eu posso continuar em centímetro e a minha resposta final vai ser em centímetros. Se tiver em metro, posso calcular em metro e minha resposta final vai ser em metros, ok? Então, tanto faz aqui a unidade de medida. Então, como que eu faço para resolver? Primeiro, eu vou isolar a minha incógnita, que é o P'. Fechei o P' aqui, passei o E1 sobre 6 para o outro lado com o sinal negativo. Então, está aqui. Agora, eu preciso fazer uma continha, porque para poder fazer essa subtração, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum. De quem? De 10 e do 6. Nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum de 10 e 6 é 30. Quem tiver em dúvida sobre o mínimo comum, pode dar uma pesquisada na internet ou pode depois me chamar para tirar essa dúvida em particular no WhatsApp, ok? Então, tirei o mínimo comum de 10 e 6, 30. Agora, vou fazer o quê? Vou pegar esse 30, dividir por esse 10 aqui que está embaixo, tá? 30 dividido por 10, deu 3. E aqui, o 30 dividido por 6, deu 5. Coloquei aqui. Tá? Então, como que fica aqui? 3 sobre 30
menos 5 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. 3 menos 5 dá menos 2. O 30 continua aqui embaixo, tá? Então, ficou menos 2 sobre P'. Isso chega na conclusão que P', né, tem que fazer a inversão, né, passa o P para cá e faz a inversão disso aqui, e chego na conclusão que P' é igual a menos 15 centímetros. Então, a minha posição a posição da imagem é menos 15 centímetros. Então, por isso que a minha imagem está aqui desse lado, tá? Se esse valor fosse positivo, minha imagem teria que ter desse lado, mas tem o negativo, ele está aqui atrás do espelho, tá? Então, minha imagem está aqui, ó. Mais ou menos, só para fazer uma questão de comparação, né? O P vale 6, então essa distância aqui realmente é em torno aí de um pouco menos de 3 vezes maior, então podemos ver que esse resultado é plausível com a configuração que nós temos aqui no desenho. Ok? Agora, o que me falta calcular? O y', que é o tamanho dessa imagem. Para calcular o tamanho dessa imagem, eu vou usar essa equação aqui, ó. Y' sobre y é igual a menos P' sobre P. Tá? Então, substituindo os valores, y' é o que eu quero calcular, que é o tamanho da imagem. Tá? O y vale 12. O P' eu acabei de calcular que tem o menos 15, mas esse menos, por isso que tem dois menos aqui, ó, menos, dentro do parênteses menos. E o P vale 6. Tá? Então, menos com menos aqui vai dar mais. O 12 passa multiplicando aqui em cima, então fica 12 dividido por 6, vai dar 2, 2 vezes 15, 30. Então, aqui, ó, o y' vale 30 centímetros. Então, se o objeto vale, o valor dele é 12 centímetros e da imagem, o valor da imagem é 30 centímetros. Outra coisa muito importante, vocês observam que esse valor tem o positivo. Quando esse valor é positivo, a imagem está normal, ou seja, no mesmo sentido que o objeto, né? Não está de cabeça para baixo, está normal. Por isso que o valor aqui é objeto. O valor aqui é positivo. Ainda posso calcular outra grandeza, que é o aumento. Para calcular o aumento, posso pegar essa parte ou posso pegar essa parte. Tanto faz, tá? Vai dar o mesmo valor. Vou pegar aqui que é mais simples, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Nesse caso, para calcular aqui, o y' vale 30 e o y vale 12. Vai dar aqui 30 dividido por 12, que é igual a 2,5. Muito importante, esse 2,5 é adimensional. O que isso significa? Não tem unidade. Por quê? Porque o 30 está em centímetros, o 12 também está em centímetros. O centímetro corta com unidade, corta com centímetro, então o aumento linear fica adimensional, ou seja, é só para dizer que a imagem é 2,5 vezes maior que o objeto. Outra coisa bem legal, que esse aumento linear é positivo. Positivo quer dizer que a imagem é normal. Se ele fosse negativo, a imagem era invertida. Ok? Então, esses aí são os principais pontos que vocês têm que entender para conseguir calcular essas relações, as relações entre objeto e imagem. Então, é muito legal fazer um desenho bem feitinho e calcular para ver se o teu desenho está para dentro com os resultados que vocês vão obter através da equação dos espelhos esféricos. É um exercício bem legal esse de desenhar e depois calcular para ver se realmente bate com o que vocês estão desenhando. Então, recomendo vocês fazerem esse tipo de exercício. Mas tem que fazer um desenho bem certinho, tá? Fazer com régua, tá? Bem medido, porque senão pode ser que vocês errem no desenho ou errem na conta e vocês não vão saber. Então, vocês capricham bem para não errar no desenho, para ver se a conta vai bater com o desenho de vocês. Perfeito? Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp que a gente vai tirando essas dúvidas. Depois eu vou deixar então alguns exercícios para vocês irem treinar sobre isso aí para depois vocês me entregarem.
ok? Para finalizar a aula de hoje, nós temos mais alguns assuntos que é a composição dos espelhos esféricos. A gente vai falar um pouquinho sobre telescópio, nesse caso, o refletor newtoniano e o outro refletor, e um pouquinho na última parte, vamos falar de cores, ok? Então, vamos falar aqui, ó, refletor newtoniano. Isso aqui é um dos primeiros, não é o primeiro, não, o primeiro foi a lupa, foi o telescópio de Galileu, mas Newton resolveu melhorar essa lupa de Galileu, que eles chamavam, né, esse telescópio de Galileu, através desse esquema. Né? Então, Galileu usou, na verdade, lentes para olhar as estrelas. E Newton teve uma ideia diferente. Ele pensou em usar espelhos. Então, aqui eu tenho a abertura. Essa abertura é para onde vem a luz das estrelas. Então, a luz da estrela entra nessa abertura, é refletida nesse espelho côncavo até esse espelho. Aqui no meio que tem um ângulo de 45 graus. Para que esse ângulo? Para que essa imagem seja refletida na ocular, que é onde as pessoas observam as estrelas. Tá? Então, esse tipo de telescópio a gente chama de refletor newtoniano, que foi projetado por Newton. Nós temos outro tipo, tá? Um pouco menos conhecido, que é o telescópio de Cassegrain, ou algum nome assim parecido. Tá? O que acontece? Agora, a luz das estrelas vem por aqui, é refletido nesse espelho côncavo, e daí, depois que é refletido, ele é refletido novamente nesse espelho convexo, e depois é jogado aqui na ocular, que é onde que a gente vai colocar o nosso olho para ver essas estrelas. Tá? Então, isso é uma das composições desses espelhos esféricos e que uma das suas aplicações, né, que é a observação do céu. Tem muitos outros aparelhos, né, aqui eu só peguei um exemplo para vocês poderem, né, observar e saber como que um telescópio funciona. E eles usam essa parte de espelhos esféricos para fazer um telescópio funcionar. Ok? E a parte de cores. Talvez essa é uma das aulas mais legais que tem, porque imagino vocês aprenderem sobre cores com o professor daltônico. Né? Então, aqui eu estou observando 3 cores. Não, brincadeira, tem algumas cores a mais que eu consigo enxergar. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cores, como funcionam as cores. Então, as cores nada mais são do que radiação eletromagnética. Tudo que tem aqui embaixo, essa linha toda aqui, ó, é tudo onda eletromagnética. Então, aqui eu tenho hoje o raio gama, raio X, as ondas de rádio, ondas micro-ondas, e um pedacinho bem pequenininho é uma coisa que a gente enxerga, que são as, as cores, ou seja, as luzes. Então, essa parte aqui, ó, só esse trechinho aqui, ó, é a nossa luz visível, que a gente enxerga, tá? Um pedacinho bem pequeno. E aqui eu só aumentei para vocês verem a quantidade de cores que tem. Agora observando, parece que essa faixa aqui é tudo a mesma cor. Aqui. Vermelho, laranja, aqui é tudo a mesma cor. Mas isso aí, para quem não é daltônico, deve ser de outra cor diferente, né? Tudo bem? Então aqui, ó. Tudo isso, as ondas eletromagnéticas, um pedacinho bem pequenininho é a nossa luz visível. E é isso que a gente enxerga. E como que essas cores funcionam? Como que essa luz funciona? Tá? Muita gente já viu isso aqui, é a capa do CD do Pink Floyd, né, a luz branca passando por um prisma, decomposição. Isso aqui é como o arco-íris funciona também. Tá? Então, a luz branca, ela vem, quando passa pelo prisma, ela decompõe. Por quê? Porque a cor branca nada mais é do que o somatório de todas as cores. Tá? Então, por isso que quando passa pelo prisma, decompõe essas cores, porque o branco contém todas as cores. Tá?
e passando decomposto em várias cores, né, que são as cores do arco-íris, e a gente consegue ver os objetos, porque daí essa luz, né, pode ser a luz branca ou já a luz, melhor dizendo, a luz branca ilumina um objeto, o que acontece? Esse objeto, quando é iluminado pela luz branca, ele absorve todas as cores, menos a cor que ele reflete. Então, essa maçã aqui, vermelha, assim eu espero, a luz branca ilumina essa maçã, todas as cores são absorvidas, e a cor que ela reflete é o vermelho. Então, por isso que a gente enxerga essa maçã vermelha. Então, todos os objetos funcionam dessa maneira. Um objeto amarelo, ele absorve todas as cores e emite o amarelo. Tá? Então, por isso que vocês veem esse objeto amarelo. Aqui eu tenho um disco de Newton. Então, se o branco é o somatório de todas as cores, como que funciona um disco de Newton? Ele tem todas as cores pintadas nele. Se eu rodo ele muito, muito, muito rápido, o somatório de todas essas cores vai dar branco. Ah, professor, lá se eu misturar a tinta não vai funcionar. E eu não estou falando de tinta, estou falando de luz, tá? Então, o somatório de todas as cores na luz, ela vai dar o branco, tá? E o negro ou o preto, qual é a diferença? É a ausência de luz. Então, quando eu não tenho luz, eu vou ver a cor negra ou a cor preta, tanto faz. Ok? Então, o branco é o somatório de todas as cores e o negro é a ausência da luz. Tranquilo? Só que a maioria das pessoas, elas têm, ela consegue sensibilizar apenas três cores, tá? Não só pessoas daltônicas, né? Daltônica é pior, só não sensibiliza duas, uma ou nenhuma. Né? Mas as pessoas que têm a visão normal, elas conseguem sensibilizar três cores bem, que é o vermelho, o verde e o azul. Que é, isso aí é devido aos bastonetes, né? Cada bastonete que nós temos, ele sensibiliza uma certa cor. O daltônico, como eu, ele tem problema no bastonete, então ele não sensibiliza uma dessas três cores. No meu caso, eu tenho problema nesse bastonete verde. Então, o meu mundo é feito apenas com vermelho e azul, tá? Na verdade, não é que ele não sente nenhum verde, ele sente um pouquinho, mas não para eu ter uma visão normal, ok? Então, a pessoa ela tem capacidade de ver essas três cores. Todas as outras cores é um somatório dessas três cores, tá? Então, aqui, ó, que a gente chama dessas cores primárias ou RGB, o Red, Green e Blue, tá? Então, nós temos essas três coisas. Se eu somar o vermelho com o azul, eu vou ter o magenta. Se eu somar o verde com o azul, eu vou ter o ciano. E o verde com o vermelho, eu vou ter o amarelo. E no meio aqui, se eu somar todas essas três cores, eu tenho o branco. Né? Então, o branco é o somatório de todas as cores. Aqui eu tenho um experimento, que é do FET Colorado, só esperar abrir, que mostra como é feito esse somatório das cores. Só deixa eu trocar aqui que eu preciso abrir para vocês a outra tela. Então, só deixa eu parar aqui a apresentação. Uma hora eu aprendo a mexer nisso. Achei, tá quase, hein, galera?
Ela vai aparecer aí. Não se preocupe, é só até ajeitar aqui. Então vamos lá. Ah, consegui abrir aqui. Então aqui tem esse programinha do PET Colorado, é um programinha bem legal, que mostra como as cores funcionam. Então, vou pegar aqui. Aqui tem a pessoa, né? Posso até escolher ela, só mostrar aqui a parte de dentro da cabeça. E eu vou colocar aqui algumas cores. Então, RGB deve estar na sequência, né? Vermelho, verde e azul. Então, se a luz chega vermelha, ela vai ver o objeto vermelho. Se eu colocar aqui no máximo, se eu colocar verde também, verde com vermelho vai dar o amarelo. Agora, se eu colocar aqui o máximo, fica branco, tá? Então, as cores, todas elas são devido a esse somatório. Então, conforme eu vou diminuindo aqui, ó, um pouquinho essa cor, eu já obtenho outra cor. Ó, pela quantidade que eu vou diminuindo, eu vou mudando a cor que eu obtenho. Então, essa quantidade vai dando a toda essa gama de cores que existe no mundo, tá? Mas nós observamos apenas essas três cores. Então, todas as cores que a gente enxerga é o somatório dessas três cores. E é assim, a maioria a TV funciona assim, a maioria das imagens, elas funcionam baseadas no RGB, ok? Então, é um programinha bem legal para vocês irem testando as cores. Eu não vou aqui falando quais as cores que vai dando por um simples motivo, né? Eu não sei o nome dessas cores e também, para mim, é praticamente todas as cores são iguais. Então, por isso que eu não fico falando o nome das cores. Ok? Outra coisa importante, pessoal, é quando a gente... Não, eu falei para vocês que um objeto ele é iluminado e ele reflete apenas a cor que ele tem. Então, uma maçã vermelha, ele é iluminado por todas as cores e reflete apenas o vermelho. Caso eu não envie a cor vermelha, ou seja, o comprimento de onda, ilumine esse objeto só com a cor azul, eu não vou ver esse objeto vermelho. Tá? Eu vou ver ele da cor negra. Por quê? Porque eu não tenho a cor vermelha. Então, eu estou enviando uma luz azul em cima do objeto vermelho. O que esse objeto vai? Vai absorver essa cor azul e vai emitir o vermelho. Ah, mas não tem vermelho, então ele não emite cor nenhuma. Se ele não emite cor nenhuma, qual é a cor que eu vou enxergar? Negro. Ok? Então, por isso que muitas vezes um objeto iluminado, dependendo da luz, a cor dele pode mudar, tá? Por esse fator. Uma coisa bem legal é o branco. O branco, o que ele faz? O branco, ele reflete todas as cores. Então, quando bate num objeto branco, ele não absorve cor nenhuma, ele reflete. Daí, o que acontece? Quando eu ilumino um objeto branco com uma cor monocromática, ou seja, tem uma cor só, vamos dizer, uma cor monocromática verde, o que vai acontecer? Ele vai refletir. Só que ele vai refletir todas as cores, mas só está chegando verde. Qual que vai refletir? Apenas o verde. Então, que cor que eu vou observar esse objeto? Verde. Tá? Então, dependendo da cor, a cor do objeto pode mudar, né? Dependendo da luz que é refletida por esse objeto. Ok? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Depois vou enviar uma lista de exercícios sobre esse assunto para vocês fazerem, tá? Eu peço que vocês acompanhem toda semana, tá? Eu estou observando que, né, consigo ver o número de acessos que tem lá no YouTube e estou observando que o acesso está baixo, tá? Então, eu peço que vocês vão acompanhando toda semana. Eu sempre focar nos horários das aulas para que vocês possam acompanhar, ok? E
façam os exercícios junto com a aula. Minha aula, eu tento sempre fazer aí em média 30, 40 minutos para que vocês tenham tempo de fazer a lista de exercícios. Então, por favor, façam a lista de exercícios junto com a aula. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Agora vou tentar aqui parar a gravação. Então, só